tentar descobrir por que os outros não serviam, mas a resposta certa é direta. A E podia deixar um pouco confuso, mas a vinha primeiro, dependendo da prova, né? Talvez tivesse alguma versão. 2022/1. O /1 é a primeira exame de qualificação, tá, gente? O /2, mas eu já falei nas outras aulas, é o segundo exame de qualificação. Uma lanterna funciona... Essa aqui eu acho que é a que toma mais cuidado. Depois vai descendo a ladeira de novo. Essa aqui eu acho que é o ápice da aula. Presta atenção. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 amperes e gás em série. Já vamos desenhar isso aqui. Desenhar aqui. Aqui. Isso aqui seriam baterias ideais, né? Mas essas aqui tem resistência interna. Então, vou colocar uma resistência interna aqui, e uma resistência interna aqui. Então, aqui, ó, Rzinho, Rzinho, Rzinho. E aqui tem o E. Então, uma lanterna com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Tá. Funciona assim a lanterna. Quando posicionadas corretamente, ou seja, em série, positivo com negativo, que nem eu falei na questão anterior, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts, 4,5 volts. Esses aqui são os valores nominais, gente. É o que ele te diz. Que se você fornecer uma diferença potencial com as pilhas, uma força eletromotriz de 4, uma diferença potencial. Porque a resistência interna, o que ela faz com o gerador? Rouba um pouco dessa voltagem, né? Lembra que volts, eu costumo falar para vocês, não esquecer, volt é equivalente a joule por coulomb. Basicamente, se tem 4,5 volts, significa que a cada 1 coulomb de carga elétrica atravessa ali as pilhas, esse 1 coulomb recebe 4,5 joules de energia. É joule por coulomb, é a energia fornecida a cada coulomb de carga que passa lá, não esqueça disso. Tá? Porque ajuda a pensar. Então, esse aqui é o valor nominal. Ele está te dizendo não que vai funcionar a 4,5 watts e com 4,5 watts de potência e vai estar com 4,5 volts. Está dizendo que se a lanterna conseguir uma diferença potencial com as pilhas ali de 4,5 volts, ela funcionará com 4,5 watts. O que isso aqui permite a gente descobrir? A resistência. Ele não fala aí, mas eu tenho que supor que a resistência da pilha, do circuito, porque ó, aqui tem um circuito, que seria como se fosse vou esquematizar aqui a lâmpada, né? A lanterna. Vou trocar a lâmpada por um resistor grandão, que seria o Rzão. Tá? Então, isso aqui seria a lâmpada. Então, se a diferença potencial fosse 4,5 volts, a potência aqui dissipada na lâmpada seria 4,5 watts. Supondo que esse R não varie com a corrente, o que estou supondo no mundo ideal, né? Que é 99% das questões de vestibular, eu posso calcular com esses dados esse Rão. Lembra das equações de potência que eu posso usar? Eu falo em toda a aula, né? Tem a definição, que você usa em qualquer tipo de assunto, e tem as 3 que você pode usar em eletrodinâmica. U vezes I, RI quadrado, e a queridinha das últimas décadas, que tem aparecido muito, que é o U ao quadrado sobre R, tá? Que é o que eu vou usar agora, porque eu tenho potência U, né? Então, isso aqui, ó, potência igual a U ao quadrado sobre R. Já dei essa dica, você vou dar de novo. Ó, quando você for fazer esse U quadrado, eu aconselho você escrever 4,5 vezes 4,5 e não ficar fazendo 4,5 ao quadrado, que quase sempre, se o vestibular for minimamente bem feito, você consegue cancelar, ó, tchuc, tchuc. E aí o R vezes 1 dá R, e aqui sobrou só 4,5. Sem ter que ficar fazendo 4,5 vezes 4,5, dá aquele número bizarro com 2 casas decimais. Aí você divide por 4,5. Aí é bom que você faz isso na mão as primeiras vezes, que eu fiz também quando estava no cursinho, na escola. E aí você fala, putz, não precisava ter feito essa conta, era só simplificar. Então já achei o Rão. Vamos continuar lendo. Cada pilha na posição correta, mesmo que não seja esse valor, o Rão é 4,5, entende? Porque na verdade não vai ser 4,5 volts. Por quê, professor? Porque tem resistência interna. Se fossem baterias ideais, você vai ver que elas têm 1,5 cada uma. Vamos ler até o fim. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Força eletromotriz, só que elas têm resistência interna. Então, se elas não tivessem, daria 1,5 mais 1,5, que eu ensinei na aula anterior, que é a associação em série de geradores você soma, né? E daria 4,5
Mas não é isso que vai passar para a lâmpada aqui. Por quê? Parte é perdida nos Rzinhos. Mas é isso aqui não funciona mais? Funciona. Isso aqui é valor nominal. Ele está dizendo que sempre que se você chegar em 4,5 volts, a lâmpada é 4,5 watts. Se for um pouco menos, aqui vai ser um pouco menos. Tá? Porque para um mesmo R, potência e U são diretamente proporcionais. É potência U quadrado, para ser mais específico. Cada pilha na posição correta gera uma força motriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, agora vem a parte ninja, de ser diferente, que isso aqui é muito raramente eu vi numa questão. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Tá? Isso aqui por quê? Quando você coloca uma pilha errada, você já deve ter feito isso em controle remoto, ou lanterna, ela não acende. Mas não acende mais porque na posição errada elas não se tocam os polos. Tá? Mas supondo que elas vão se tocar mesmo na posição errada, tá aqui, a associação de novo. Vamos supor que agora, vamos pegar aqui o Rzinho. Vamos dizer que eu errei a do meio. Pode tanto faz qual você fala que errou. E você colocou o polo invertido, colocou na posição errada, colocou o positivo para cá e o negativo para cá. O que vai acontecer? Eu falei isso na questão anterior, em um dos desenhos. Quando isso acontece, aqui está o circuito com resistência, a energia fornecida nesse quando ele observe que eu estou separando aqui o Rzinho do gerador da força eletromotriz propriamente dita. Para ser uma coisa só, eu estou analisando separadamente aqui no desenho esquemático. Passou a corrente aqui, ó, vamos imaginar. A corrente veio aqui, passou, perdeu, virou energia térmica, parte de energia virou térmica, aí aqui ele ganha energia. Parte virou térmica, que ele perde energia. Quanto que ele perde? Exatamente o que ele ganhou aqui. Então, o que é essa energia? Lembra que volt é joule por coulomb? Imagina que eu estou pensando em um coulomb, um amontoado de elétrons. Né? Quando eu uso corrente convencional seria prótons, mas vamos pensar em elétrons. Um coulomb de elétrons ali, que sempre que aquela quantidade vroom passa no gerador, ganha, por exemplo, aqui 4,5 joules. Só que os 4,5 joules que ele ganhou aqui, isso aqui ficou invertido, vai perder, vai virar um motor, vai converter em energia não elétrica, porque ficaram positivo com positivo. Então, basicamente, o que vai acontecer quando você inverte é que esse gerador é meio que anulado por esse. Você pode dizer que esse anula esse, tanto faz. Um anula o outro, o que faz com que o E equivalente seja apenas aquele que um deles só. Porque esse acaba anulando a energia que esse aqui fornece, aqui rouba. Então, só quem fornece mesmo que dá um saldo positivo é esse. Agora, a grande sacada que pode ter feito muita gente errar. O Rzinho, mesmo você inverta a pilha, o Rzinho continua roubando energia que nem antes. Ele não está nem aí. Você colocar errado ou colocar certo a pilha, o Rzinho continua fazendo o seu papel. Então, o R equivalente do circuito, que seria o Rzão mais os Rzinhos, não muda. O que muda é o E equivalente. Porque antes era a soma, dava 4,5 tirando aqui as voltagens perdidas aqui nos Rzinhos. E agora esse aqui subtrai esse, mas os Rzinhos ficam ainda todo mundo tirando, somando o valor que eles roubam. Essa é a grande sacada. Aí ele vem. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Com essa ligação aqui. Ele quer corrente. Gente, tem resistência interna e fala de corrente, quase sempre você usa a lei. Eu vou escrever isso errado, provavelmente, que eu sempre escrevo errado. Polier. Poliete. Ou é com 2 T's? Polier que me perdoe. Vou escrever assim. O importante é que ele fala que a corrente é o E equivalente, que aí seria menos se tivesse algum motor, o E' equivalente. Tá? Posso até usar essa aqui, né? Porque esse aqui, se eu quiser usar essa versão do polier, também vai dar certo. Acaba que esse aqui vira um motor. Né? Eu posso anular um ao outro, quem está perdendo, eu posso jogar nessa lei de... A lei de Polier, você vê em vários livros, só tem o E, não fala de motor. A gente coloca só o gerador, que é essa aqui, ó, Rzão equivalente mais o Rzinho equivalente. Essa, eu não sei se também chama lei de Polier, para mim é uma versão estendida da lei de Polier, que inclui o motor. Aqui seria o R equivalente, mais o Rzinho equivalente, mais o Rzinho linha equivalente. Tá?
Então, o que você pode fazer? Usar essa, supondo que esse gerador anulou esse, que essa energia está fornecendo está aqui, ou usar essa, vou usar as duas, vai, agora que eu lembrei, vou usar as duas, vou te mostrar que dá na mesma, mesmo resultado. Vou usar essa aqui primeiro, não ter, como eu estou dizendo que esse motor foi anular para esse gerador, só tem um gerador, então eu vou usar essa aqui, ele tem 4,5 volts de força eletromotriz, né, na verdade 1,5, perdão, cada gerador tem 1,5, né, que é o equivalente, o R equivalente é 4,5 aqui, mais o Rzinho equivalente, que é a soma dos três Rzinhos. Então, mesmo que anule a parte da força motriz, o Rzinho continua funcionando, a corrente passa por ele. Cada um tem 0,5, ó. Então é 0,5 mais 0,5 mais 0,5, é série. Então você soma, dá 1,5. O que vai dar 1,5 dividido por 6, né? 4,5 mais 1,5. Isso aqui, se dividindo por 1, por 1,5 fica 1 sobre 4. 1/4 é 0,25 amperes. Letra A. Mas antes de terminar, ó, vou só usar a lei de Pouliot completa, estendida. Você faria aí, aí você colocaria todo mundo. Esse aqui virou motor, porque inverteu. Então tem esses dois aqui, que dá 3 em série, 1,5 vezes 1,5, menos o L equivalente, que é 1,5, que é esse aqui que inverteu, virou motor. E aqui você mantém 4,5 mais os 3 resistores em série internos, o que vai dar de novo 3 menos 1,5 dá 1,5, sobre 6, como era esperado. Tanto faz como você entender a questão. Se estiver fisicamente correto, claro que vai dar a mesma resposta. Gabarito, A de amor.